Do Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículos 1 a 8. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa, quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Nosso Senhor, Ele quer que a gente dê a importância correta a cada coisa, no seu lugar exato. Eu devo respeitar o dia do Senhor, que para nós é o domingo? Sim, mas no dia do Senhor eu devo e posso fazer o bem? Devo fazer a experiência da caridade, ir ao encontro das outras pessoas, servi-las, buscar que elas se sintam bem, sejam acolhidas na vida da igreja e na sociedade. Se alguém simplesmente cancelasse o dia do descanso, desrespeitando a dignidade e o ritmo da vida das pessoas, aí as coisas são diferentes. Ele quer que aprendamos a ter a ordem certa que possa servir para a glória de Deus, para a nossa santificação e para a nossa felicidade. O que fazemos com as nossas obrigações? Se tivéssemos uma caderneta com as nossas qualidades, os nossos defeitos, para chegar no final da nossa vida, quando nos apresentarmos diante de Deus, para dizer, olha, aqui eu tenho uma poupança garantida, eu tenho um saldo a meu favor. Nós, fazendo somente a obrigação, não conseguiremos experimentar já aqui na terra a beleza do reino de Deus e não vamos chegar lá. Se nós pensarmos que é um jogo de direitos e eu digo eu sou virtuoso, eu sou bom, eu sou importante, eu faço, eu aconteço, Deus tem que, entre aspas, me respeitar, Deus tem que me dar aquilo que é justo, eu tenho que chamar a Deus, se o Senhor prometeu, agora eu sou obrigado a cumprir. Deus é eternamente livre e estabelece um relacionamento conosco que tem a marca da gratuidade. A beleza da abertura de Deus, que é totalmente amor. Sendo totalmente amor, Ele não está como uma cadernetinha pensando ou marcando ali se a gente ganhou ponto ou perdeu ponto. A palavra da Escritura que Jesus recorda: quero a misericórdia e não o sacrifício. Não é difícil olhar perto de nós para descobrirmos o quanto existe de muitas e muitas situações a serem tratadas com misericórdia. Olha ao seu redor. Jesus vivia em meio a um povo cuja religião tinha os 10 mandamentos como núcleo, mas a esses 10 mandamentos, os doutores da lei, os fariseus, os escribas, acrescentaram outros. Eram 622 mandamentos para serem decorados e observados, e quem esquecesse de um já estava condenado. Veja que religião do medo. Então Jesus diz, quero misericórdia e não sacrifício. Ele veio trazer a misericórdia e não uma carga enorme, pesada, para esmagar a pessoa, como aquela lei do sábado, que dizia, no sábado não pode curar ninguém. Jesus queria curar as pessoas e eles não deixavam, não queriam. Então Jesus diz, o homem é maior que a lei. A lei existe para o bem do homem, não para sacrificá-lo. Por isso ele fala, portanto o Filho do Homem é Senhor do sábado. Como isto irritava os ouvintes de Jesus, assim como hoje também, muitas vezes o nosso querido Papa Francisco irrita muita gente por causa disso. Quero misericórdia e não sacrifício, ou seja, uma igreja mais humana, mais próxima de quem sofre, uma igreja pobre para os pobres, como ele diz, uma igreja que seja muito mais próxima dos sofredores, uma igreja com o evangelho no coração e não com um código de leis no coração, mas o evangelho, evangelho gaudium, a alegria do evangelho no coração
para anunciar o Evangelho. Que nós possamos entender o que Jesus nos ensina aqui e também os ensinamentos que o Papa Francisco nos dá todos os dias. Nós escutamos e sabemos que o povo judeu, que tem a sua religião, que nós chamamos a religião judaica, essa religião que existe até hoje, é uma religião que muitos irmãos e irmãs espalhados pelo mundo todo, hoje vivem dentro dessa religião. Como as autoridades da época, religiosas e políticas, não aceitaram Jesus como Filho de Deus, então tornou-se necessário fundar uma outra religião, que é essa religião da qual nós participamos, que é a religião cristã. Mas continua o nosso amor, nosso carinho com esses nossos irmãos da religião judaica, né? Eles procuram seguir o Antigo Testamento. E até hoje eles esperam a vinda do Messias, a vinda do Senhor. Segundo o costume judaico, o sábado era um dia muito importante, o dia do Senhor. E no sábado, segundo a lei, não podiam fazer nada, nenhum tipo de trabalho, nenhum tipo de movimento praticamente que levasse a um cansaço. Então era um dia de descanso, um dia voltado para a oração. O que vai acontecer? Os apóstolos de Jesus, os discípulos, estando com Jesus após um tempo de trabalho, de missão, então é claro, como humanos que eram, e estavam ali algumas espigas na plantação, e eles foram lá, pegaram algumas espigas para comer, para matar a fome. Fariseus eram homens religiosos e conheciam a Sagrada Escritura, conheciam a lei. E a lei diz isso, que não era permitido fazer nada no sábado. Esses fariseus, doutores da lei, questionaram Jesus e perguntaram: Jesus, mas não é permitido fazer nada no sábado, e os seus discípulos fizeram. E aí então Jesus vai contar toda uma história, até mesmo retomando o próprio Antigo Testamento, onde ele vai dizer: olha, veja bem o que vocês estão falando ou pensando e fazendo. Já na própria palavra de Deus conta para nós que Davi, que é o rei, um grande líder, e seus companheiros, eles invadiram o templo no sábado e comeram pães. E eles não foram condenados. E a atitude deles nem foi tida como uma atitude de pecado. Veja também os próprios sacerdotes que se alimentaram de uma forma inapropriada dentro do templo, mas mesmo assim eles não foram condenados. E no entanto, vocês condenam pessoas por alguns gestos, algumas atitudes. Olha que palavra profunda que Jesus fala. Se vocês tivessem realmente compreendido o que diz a Escritura, eu quero a misericórdia e não o sacrifício, vocês não condenariam as pessoas. Então Jesus está mostrando para eles, o que importa em nossa vida realmente é a gente procurar amar a Deus. O que importa em nossa vida é amar o próximo, é fazer o bem, fazer com que a vida aconteça da melhor forma possível. As leis, sim, elas existem, tanto as leis religiosas, nossa própria religião cristã, temos as nossas leis, nossas orientações, nós temos também as leis civis, são leis que elas são montadas, são escritas para favorecer a vida, não para prejudicar a vida. A partir de um momento que uma lei ela está prejudicando as pessoas a viverem, essa lei tem que ser repensada e até mudada, porque a vida em primeiro lugar. Então, se uma lei que ela foi escrita para favorecer a vida, ela está prejudicando, então, já acendeu um sinal vermelho, mostrando, essa lei já precisa, ela está meio caduca, já precisa ser modificada. Então, que nós possamos saber conviver dentro da nossa sociedade, dentro da nossa religião, com as leis. E as leis, elas existem para facilitar a nossa vida, para nos ajudar, para promover a vida, não para destruir. E o que acontece é o seguinte, quando as pessoas ficam muito presas a algumas coisas, alguns costumes, alguns ritos, e põem isso acima até mesmo da própria vontade de Deus, então acaba muitas vezes pisando nas pessoas, julgando e até condenando. Não é isso que Deus quer. Deus quer a misericórdia, a compaixão, que a gente perdoe, que a gente caminhe juntos para alcançarmos a graça da salvação. Duas maneiras de ver a situação, uma partindo pela importância da vida e a outra pela importância da lei. O que é mais importante? O que é realmente fundamental? A vida das pessoas ou a lei? Quando Jesus é questionado pelos fariseus sobre o comportamento dos seus discípulos, e ele responde, ele não está dizendo que ele é contra a lei, tem que ser abolida a lei, mas que muitas leis
Naquela situação, elas não têm nenhum significado, porque mais importante do que os princípios legais é exatamente a dignidade da vida. Para o povo daquele tempo, uma das leis que deveriam ser respeitadas era justamente o repouso sabático. E dentro do dia de sábado não se podia fazer absolutamente nada. Não se podia preparar alimentos, não se podia carregar nenhum objeto de um lugar para outro. E muitas vezes não podia nem andar determinadas quantidades de passos. O sábado, pensado no Antigo Testamento, foi para que as pessoas pudessem ter o dia de descanso. E nesse dia de descanso encontrar com os familiares, celebrar a vida, participar de momentos de confraternização familiar e viver um dia realmente dedicado ao descanso, ao encontro de irmãos, às celebrações. Era um dia dedicado ao Senhor. Era um dia de alegria, era um dia de festa. Mas com o passar do tempo, esses princípios foram ficando caducados, porque muitos princípios e normas foram tomando conta dessas experiências do povo de Deus e foi se tornando um peso enorme para a vida do povo. Portanto, a lei do sábado deixou de ter aquele significado de alegria e passou a ser uma opressão. Quem desrespeitasse a lei deveria ser castigado. Não estava proibido para nenhuma pessoa colher alimentos na lavoura do outro, quando isto tinha a finalidade de matar a fome. E os discípulos fazem exatamente isso, colhem alimento para comer porque estava com fome. Mas não é o comportamento dos discípulos que os fariseus questionam. Questionam a postura de Jesus, que vendo não toma nenhuma providência. Olha, os teus discípulos estão fazendo aquilo que não é permitido fazer em dia de sábado. Muitas vezes Jesus foi questionado por isso. Muitas vezes Jesus foi colocado contra a parede por causa disso. Muitas vezes Jesus teve que bater de frente com os fariseus, com os doutores da lei, por causa dos princípios legais. Mas para Jesus, a lei não deve ser algo que coloque o homem como um escravo dela, mas sim que leve o homem a viver o princípio da liberdade da vida. Para Jesus, mais importante do que certos princípios legais é exatamente a vida. E o que é mais importante para o homem, a sua vida, senão o comer e o beber, o alimentar-se? Por quê? Porque sem o alimento necessário, as pessoas não vão ter a dignidade da vida que também é necessária. Não se pode, por princípios legais, impedir as pessoas de se alimentar de maneira decente e adequada. É isso que Jesus quer chamar a atenção. E vai buscar lá no Antigo Testamento uma experiência com Davi, não para justificar aquilo que os seus discípulos estão fazendo, mas para dizer que ali estava alguém que era mais importante do que Davi, que era mais importante do que o templo, que era mais importante do que o culto, que era justamente ele. Ele é a presença do Deus da vida, do Deus da libertação, para que as pessoas possam, nele, por meio dele, também ter a vida. Por meio do batismo, nós nos tornamos discípulos de Jesus, e como discípulos, então, nós devemos viver também alguns princípios que nos levam a valorizar a vida. E é por isso que Jesus diz, olha, é mais importante a misericórdia do que o sacrifício. Por misericórdia, ninguém deve passar fome, passar necessidade. Por misericórdia, nós devemos partilhar com os outros daquilo que nós temos. Por misericórdia, nós devemos superar alguns princípios legais que impedem-nos de ser justos e de ser bom. Por misericórdia, nós coloquemos a vida acima de todas as normas de leis e de outros princípios. Por misericórdia, nós buscamos sempre a reconciliação e a paz. Misericórdia eu quero e não sacrifício. Miser vem de miséria e córdia de coração. Então é um coração que se atrai pela miséria, pela misericórdia. Muitas vezes quando nós vemos as falhas, os erros das outras pessoas, somos logo impelidos humanamente a parar no julgamento. O Senhor hoje nos convida a mudar essa chavezinha, a ter um olhar de misericórdia. Porque aquele que tem um olhar de misericórdia não julga, tenta compreender
verdadeiramente o que se passa no coração do outro. No nosso dia a dia, no nosso cotidiano, é um exercício que a palavra de Deus hoje, de forma particular, nos convida a começar, a realmente mudar, transformar a nossa mentalidade. Hoje, eu e você somos chamados a ser apóstolos da Divina Misericórdia. Então, quando nós vemos um bandido, quando nós vemos uma pessoa que fala mal da vida dos outros, não pagar o mal com o mal, ou seja, não ter a mesma atitude, porque talvez eu e você não vamos lá matar aquela pessoa, concretamente falando, mas matamos ela no nosso coração, a partir do momento que nós julgamos e nós achamos que a pessoa não tem mais jeito. Quando você começa a ter um olhar de misericórdia e pensar, nossa, como será que é a história dessa pessoa? O que será que levou essa pessoa a ter essa atitude? E ainda mais, quando nós conseguimos transcender dessa situação e rezar a Deus pela conversão daquela pessoa, para que aquela pessoa faça uma experiência do amor de Deus. Isto é ser apóstolo da Divina Misericórdia. E esse é o convite de Deus para mim e para você hoje. Ele deseja verdadeiramente nos usar como os instrumentos da misericórdia de Deus. Só que para isso, amado, nós precisamos realmente nos ligar às coisas do alto, como nos fala São Paulo em Colossenses 3. Buscai as coisas do alto e não as coisas de baixo. Esses sentimentos mesquinhos, né? Então, julgamento, condenação. É muito mais fácil, entre aspas, porque depois a amargura, a tristeza, é os frutos desses sentimentos. Enquanto a misericórdia, a alegria, a compaixão, a paz são os frutos da misericórdia. Então, o Senhor hoje deseja me constituir como apóstolo da Divina Misericórdia. É uma missão difícil? É, mas é possível. Vamos fazer junto essa escolha hoje? Eu quero, com você, ser apóstolo da Divina Misericórdia. Jesus ele permitiu aos seus discípulos infligirem uma regra inicialmente dada, que é a regra do descanso, que é uma regra sagrada para os judeus, para que eles pudessem viver a dimensão do amor. Que a gente possa pegar esse trecho, mas olhar mais profundamente ainda o que Jesus tanto queria mostrar a todos aqueles que viram e que criticaram com esse gesto. Jesus queria, acima de tudo, mostrar que qualquer lei, independente de qual for, vinda dos homens, ela não pode superar o amor para com o outro. Jesus sabia que os seus discípulos estavam com fome e deixou que eles pudessem debulhar o trigo e comer daquelas espigas, mesmo sabendo que era um dia em que, pela lei, aquilo era proibido. Se a gente pensar na nossa sociedade, pensar na nossa vida, muitas vezes a gente deixa com que a regra acabe abafando o amor. Mas que a gente possa, como cristãos, seguindo Jesus, o exemplo de Jesus, entender que a lei foi feita para que nós possamos amar mais e não o contrário. Que a gente possa fazer uma revisão da nossa vida, uma revisão das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, diante daquilo que a gente vive, diante das regras que a gente vive, das leis que a gente vive. Será que a lei tem sido superior ao amor? Ou será que a lei tem sido vivida da forma como ela tem que ser vivida, a serviço do homem? Será que a gente tem imposto sobre os nossos irmãos ou tem imposto sobre nós mesmos as leis de uma forma que ela suprime o amor ou que ela abafa o amor? Que a gente possa viver pensando profundamente naquilo que o Senhor tem a nos propor. A lei, sobretudo, ela é superior a qualquer coisa, desde que ela organize a nossa atitude, o nosso dia para o amor. Mas se a lei ela tira de nós a oportunidade de amar, a gente tem que fazer uma revisão. Que acima de tudo nós possamos amar, porque acima de tudo vem o amor, mais do que a lei. Que a gente possa meditar isso no nosso coração, trazendo isso com profundidade para o nosso dia a dia, sobretudo nesse dia de hoje, pois essa é a palavra que o Senhor nos convida a meditar. Os fariseus eles tinham todo esse cuidado de viver a lei, de ter o cuidado com os preceitos, ao ponto de chegar a acreditar que, sendo fiel à lei, eles poderiam se tornar puros, justos e seriam salvos. E Jesus nesse trecho ele vem mostrar justamente que não é isso, que não é seguindo preceitos, que não é nós sermos fiéis totalmente àquilo que é a lei, ao pé da letra, que nós seremos salvos. Porque Ele é o Senhor do sábado, não é somente guardando o sábado que a gente vai ser salvo. E isso é uma característica muito forte muitas vezes em nós, que queremos muitas vezes pelos atos que nós fazemos, pelo nosso esforço, seguindo preceitos, que a gente vai ser salvo.
E a gente esquece muitas vezes que a salvação é algo gratuito de Deus. É Ele que nos salva. É a fé em Jesus que faz com que a gente possa se tornar salvo. É Ele que nos purifica, é Ele que nos torna justos. Ninguém é justo por si mesmo, ninguém é puro por si mesmo. Não é pelo nosso esforço, mas somente pela misericórdia e pela graça de Deus. O primeiro ponto que é muito importante nós olharmos no nosso dia de hoje, né? Será que eu, muitas vezes, não estou procurando ser Deus para mim mesmo, me autossalvar, fazer uma autorredenção? E outro ponto que Jesus coloca aqui é que muitas vezes nós colocamos os preceitos na frente das pessoas. E acho que muitas vezes no mundo de hoje a gente vê em tantas situações que já se transferiu. São estruturas que estão na frente dos seres humanos. Às vezes o Papa Bento XVI disse que a economia que foi criada para o homem, hoje o homem está a serviço dessa economia e o mundo busca muitas vezes lucro, busca dinheiro, busca compensações em todas essas coisas e o ser humano já não é mais o centro, né? Não está a serviço do homem, não está para que o homem se torne melhor, para que o mundo se torne melhor, mas somente para que exista mais lucro, mais consumo e assim a sociedade vai cada vez mais se perdendo, as pessoas vão caindo num vazio, porque simplesmente o ser humano vai perdendo tudo aquilo que é o seu valor. Quero a misericórdia e não o sacrifício. Jesus está dizendo, você pode fazer muito sacrifício, mas o mais importante é o amor divino no seu coração. E com esse amor de nosso Senhor Jesus Cristo dentro do coração, conseguimos ter um carinho, apoiando, incentivando, exortando as outras pessoas. O problema são corações que estão longe de Deus. O amor de Deus não está, nem Deus, no coração das pessoas. E cada um de nós podemos dizer, precisamos de Deus. Eu corro atrás de meu Senhor e meu Deus. Eu quero uma mudança radical dentro de mim. É necessário entender o que é o reino de Deus. Venha a nós o vosso reino. Venha, Jesus Cristo, venha para morar dentro de nós. E quando o Rei Jesus habita no coração humano, ele o enche com amor. Jesus Cristo tomando conta, cuidando de todos os mínimos detalhes da vida de cada pessoa. Existem muitas leis. Durante o tempo de Jesus, os judeus pensavam em todas as leis e não pode fazer isso e aquilo e outra coisa. Eram coisas superficiais. E o coração das pessoas estava longe de Deus. Jesus veio dizer para nós, venho dar uma nova lei, lei de amor. O mais importante é o amor para com Deus, o amor para com o nosso próximo. Onde está teu coração? Deus está ali ou não? Se Deus não está no coração, e se tem no coração, por exemplo, pecado, procura de prazeres, o mais importante é ter, não vai para frente. O que está no coração é muito importante. E Jesus diz, eu quero a misericórdia, o amor de Deus tomando conta do coração humano. Não quero que a pessoa fique fazendo sacrifícios e negociando com Deus e fazendo promessa a nosso Deus. Jesus Cristo é o Senhor do sábado. Jesus Cristo pode ser o dono de todos os dias e todas as horas da nossa vida. Ele deve ser o nosso tesouro, como um homem encontrou num campo um tesouro e foi vender tudo para que pudesse ter aquele tesouro. A mesma coisa conosco. Então, o mais importante é um relacionamento com nosso Deus. Nesta passagem, os fariseus reclamavam que estavam quebrando a lei, estavam comendo trigo e no sábado que era proibido. E Jesus disse, não, eu vos declaro que aqui está quem é maior do que o templo. É Jesus. Maior do que a lei. Maior do que todas as criaturas humanas. Se compreendestes o sentido destas palavras. Quero a misericórdia, quero o amor de Deus tomando posse das pessoas.
Não quero sacrifício. Um coração longe de Deus. Jesus Cristo é o Senhor do sábado. Ele pode mudar a lei. Ele pode fazer uma nova aliança. Acredita? Sim. As pessoas podem fazer aliança com Deus porque Deus faz uma aliança com cada um de nós. O mais importante é reconhecer a presença de Deus, de procurar a presença de Deus, de adorar, de se entregar a Deus e acreditar que Ele é o Rei. E dizemos, Jesus, pode mandar em mim? Jesus, por favor, fala comigo. Eu quero saber a vontade do Pai Nosso. Quero ouvir a voz do bom pastor. Você caminha comigo, Jesus. Fala comigo, Jesus. E as pessoas dizem, eu quero amor divino. Eu quero receber a misericórdia divina. E isto vai transformar a minha vida. Obrigado, meu Senhor e meu Deus. Você é o dono de tudo. Você é o dono de todos os dias. Senhor Jesus Cristo, eu me entrego. Seja o meu dono, meu proprietário. Eu creio em você, Jesus Cristo. O Evangelho de hoje nos mostra uma interpretação da lei. Porque muitas vezes nós, cumprindo leis, queremos colocar a lei acima da vida da pessoa. E às vezes a lei até escravizando a pessoa, prejudicando a pessoa. Então Jesus, quando ele curava no dia de sábado, aquilo ali era uma falta gravíssima para aqueles que queriam agradar a Deus cumprindo a lei. Mas imagine você salvar uma pessoa no dia de sábado. Como é que fazer o bem contraria o Espírito de Deus? Por isso que ele curava no dia de sábado, exatamente para salvar uma vida e mostrar que a vida está acima da lei, porque havia tanto abusos, às vezes em vez de socorrer uma vida morrendo ali, mas para cumprir a lei, preferia deixar a pessoa morrer. Então hoje, a importância da lei e a importância da vida. A vida para Deus é mais importante do que a lei. E os fariseus, aqueles que se sentiam rigorosos na lei, cumpridores da lei, austeros da lei, criticavam a Jesus e seus discípulos, que estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Aí Jesus aproveita desta oportunidade para responder a eles o que aconteceu com Davi, que também teve fome e comeu pão consagrado do seu templo. Quer dizer, coisa que era proibida, mas a fome salva a pessoa. E acima da lei é para salvar a pessoa. Então, gente amigo, Jesus interpreta a lei corretamente, pois não é dada ao povo quando a lei não protege, quando a lei não ajuda. Isso é negativo para a pessoa. Então, para Deus, a pessoa é mais importante do que a própria religião, do que a própria tradição. Muitas vezes nós somos mais cumpridores de tradições do que cumpridores da lei do amor, da bondade, da misericórdia. Tenho medo daquelas pessoas que chegam em casa, bate o pé e diz, cumpri o meu preceito, quer dizer, foi à missa, mas não tem o espírito da caridade, não tem o espírito do amor, não tem o espírito da acolhida. Por isso, a lei é importante sim, mas acima de tudo, a vida. A lei que Jesus está falando era para proteger, zelar e guardar a dignidade da vida. Portanto, para Deus, a pessoa é importante e até mais do que a religião. Por isso que o Senhor mostra para nós que a vida é a obra mais querida de Deus. Portanto, gente amiga, no nosso coração deve reinar o amor. E a lei mais importante é a lei do amor, é a lei que protege, é a lei que ama, é a lei que perdoa.